Então, vamos lá, vou falar de novo, tá? Só para gravar, para quem assistir depois, saber o que está acontecendo. Então, a gente vai ter aula da apostila 1 hoje, mas tem 2 aulas da apostila 2 que vocês conseguem fazer. Uma é de arcos côngruos, que vocês já sabem, e a outra é de equação e inequação, que eu já dei, inclusive, exercício parecido, que está nessa lista, na lista que eu postei. Aí, o que eu vou fazer? Vocês fazem os exercícios e eu vou gravar a correção deles, que são exercícios de sala, e aí fica feita a aula. Tudo bem? Alguém contra? Não? Ela é bem tranquila. Eu não sei por que essas aulas estão lá atrás, mas enfim, né? Pretendo mudar para o ano que vem, aí, se Deus quiser. E é isso. E eu vou mudar um pouquinho o programa que eu estou usando para fazer com vocês, porque esse outro programa, eu acho que o Lucas está usando, que eu tinha indicado para ele esse programa, ele tem um delayzinho, né? Ele, na verdade, não é um delay. Eu escrevo e aí depois que eu tiro a caneta do tablet é que ele transmite para vocês, né? Então tem esse pequeno delay aí, mas eu acho que dá certo. Ele tem mais recurso, eu consigo fazer figura, eu consigo fazer círculo e algumas coisas assim, tá? Então, como eu vou ficar sem a lousa, eu acho que ele vai ficar mais fácil pra gente. E depois eu consigo também, inclusive, mandar tudo que eu fiz para vocês, igual o Rosso faz, porque esse programa ele fica tipo um caderninho, tipo um livrinho, assim, tá? Então aí depois eu consigo mandar tudo para vocês, tá bom? Então eu acho que vai ser melhor, mas qualquer coisa vocês me avisam. Ah, professora, não tá indo, não tá passando, ou qualquer coisa do tipo, e a gente vai pro plano B, tá? Que eu tenho o plano B também, tá bom? É isso. Tá? Vamos começar a nossa aula? Gente, ficou alguma dúvida da lista? Da lista que eu passei? Não? Tá Não, bom. ficou pra mim, mas Ficou? não Me convém manda agora. depois, Uhum. David, tá? Ou se sobrar um tempinho agora na aula, a gente já conversa sobre isso. Tá bom? Então tá. Vamos lá. Vou compartilhar minha telinha com vocês aqui. Isso. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a relação fundamental. É uma relação que a gente usa muito, principalmente quando, assim, por exemplo, eu tenho o valor do seno de um ângulo e eu quero saber o valor do cosseno do mesmo ângulo, tá? São coisas que acontecem muito nos exercícios, eu só sei um e eu preciso saber o outro, ou coisas do tipo, e a gente vai usar essa relação. Então, é algo que a gente usa muito mesmo, tá? Essa relação, ela é fundamental, literalmente, tá? E aí, vamos só entender, ela é bem bobinha, vocês vão ver que é super tranquila. Ela vem do Teorema de Pitágoras, então a gente precisa saber o Teorema de Pitágoras. E vamos entender como é que ela surge aqui, tá? Então a gente tem o círculo trigonométrico. A gente já viu que o círculo trigonométrico ele tem raio 1, certo? Então, para qualquer lado aqui que eu for, esse eixo aqui é o 1, aqui é o menos 1, no seno é 1, e aqui para baixo é o menos 1. Por quê? Porque essa circunferência tem raio 1. Então eu consigo, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Traçar. Ixi, peraí que entrou mais alguém. Professora, coloca alguém como Isso, me falaram isso. Posso... Quem que eu ponho, gente? Qualquer pessoa? Pode qualquer pessoa. qualquer um, prof. Vou colocar a Renata. Renata, vou te colocar. Tá bom. Tá? O anfitrião. Ixi, eu pus a Rúbia Miranda, só Deus sabe por quê. Rúbia, tá você, porque eu não sei por que andou a Renata aqui. Tá, se Rúbia não conseguir, a gente muda de novo. Ah, vou colocar a Renata também, fica vocês duas, gente. Pronto. Estão todos aí. Como é que eu faço isso daqui sair daqui, meu Deus do céu? Ai, gente, como um negócio na minha cara agora. Aqui. Pronto, vamos lá. Então, olha só, a circunferência tem raio 1, certo? Então, eu consigo traçar esse raio aqui, ó. Apareceu para vocês? Não, né? Apareceu agora. Consigo traçar esse raio, certo? E falar que esse raio mede 1. Tudo bem? Então, a medida dele
é 1. Ok. Esse raio, ele chega aqui num ponto. E esse ponto, ele tem um valor do cosseno. Eita, peraí, vocês admitem aí, né? E tem um valor do seno. Tudo bem? Tá. Então, eu posso dizer, vou falar aqui que isso daqui é um ângulo alfa, tá? Ó, ângulo alfa. Eu posso dizer que essa medida aqui, ó, é o valor de cosseno de alfa. Sim? Cosseno de alfa. E essa outra medida aqui, ó, é um valor de seno de alfa, porque ele representa esse tamanho aqui, ó. Tá? Já que esse triângulo que a gente formou aqui, ele é um triângulo retângulo. Né? Porque lembra que sempre as medidinhas elas vão perpendiculares ao eixo, né? Então aquele ponto, ele vai perpendicular ao eixo, me dá o tamanho do cosseno de alfa, ou o valor de cosseno de alfa, e esse tamanho aqui é correspondente a esse tamanho, né? Porque isso daqui forma um retângulo, então isso daqui é seno de alfa. Tudo bem até aqui? Se isso é um triângulo retângulo, eu consigo aplicar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Ele fala que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, eu consigo falar para vocês que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 ao quadrado. Tudo bem? Aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Tá? Deixa eu achurar ele. É esse triângulo que eu tô falando, ó. Então, nesse triângulo aí, a gente aplicou o Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Arrumando só aquilo, eu tenho que ser... Opa, ficou amarelo? Eu tenho que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E essa é a nossa relação fundamental. É isso que a gente vai usar. Tudo bem? Professora, por que na fórmula anterior o 1 estava ao quadrado? Porque o Teorema de Pitágoras fala que é o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Então eu coloquei 1 ao quadrado só para respeitar a fórmula, tá bom? E aí 1 ao quadrado entendi. é 1. Não, Tá? entendi, valeu. Tá bom. Então é essa fórmula que a gente vai usar. A gente vai usar agora e vai usar praticamente daqui para frente até o final de trigonometria. Tá bom? Então a gente tem que ter ela no coração da gente. Tudo bem? Dúvidas? É tudo isso a aula hoje. Tá? E mais do que a gente já sabe. Então agora a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Os exercícios, eles estão mais ou menos tranquilos. Mas vamos lá. Ixi, fiz um risco aqui. Olha só, o primeiro ele fala assim, ó. Tá aqui nesse cantinho. Sendo o x entre 0 e π sobre 2 e o seno de x igual a 0,6, calcule o valor de cosseno de x. Esse é um exercício bem básico, é um exercício só pra gente usar realmente a fórmula, tá? Eu acho que ele é bem tranquilo. Então, olha só. Eu sei o valor do seno, eu quero saber o valor do cosseno. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a formulinha que a gente já estava trabalhando, que é a relação fundamental. Eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Percebam uma coisa. Ixi, não escreveu aí, né? Vamos lá, amigo. Deixa eu dar um... Pensar. Agora foi. Tá. Então, eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Olha só. Quando eu fiz na outra página a relação fundamental, percebam que é sempre do mesmo ângulo. Então, eu fiz desse ângulo aqui que eu chamei de alfa. Então, é o seno ao quadrado do alfa mais o cosseno ao quadrado do alfa, que é igual a 1.
Por que que eu tô frisando isso? Porque em alguns exercícios ele vai dar um valor para esse ângulo. Então, por exemplo, um valor que a gente não conhece, seno de 70. Eu só posso usar a relação com o seno ao quadrado de 70 mais o cosseno ao quadrado de 70, que é igual a 1. Tem que ser sempre o mesmo ângulo. Eu não posso misturar ângulo, tipo, seno ao quadrado de 70 mais o cosseno ao quadrado de 30. Tem que ser sempre o mesmo, tá? Então, sem misturar os ângulos. Então, aqui ele me deu o ângulo que, no caso, é x para ele, né? Então, eu vou usar a relação com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Só que o seno, eu sei, ele vale 0,6. Então, eu vou substituir aqui, vou ficar 0,6 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tudo bem? 0,6 ao quadrado é 0,36. Tudo bem com a continha com decimal, gente? Tá? 0,36 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí o 0,36 vai mudar de lado, vai passar para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 0,36, que vai dar 0,64. Tudo bem? Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 0,64. E aí o quadrado passa para o outro lado. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque quando o quadrado passa para o outro lado, ele passa como raiz. Só que ele passa como mais ou menos a raiz de 0,64. Lembra disso? Eu não posso esquecer do menos aqui. Tá? Então, ó, cosseno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 0,64. Tudo bem? E quanto que é a raiz de 0,64? 0,8. Para quem tiver dificuldade de fazer essa raiz, o que vocês podem pensar? Que 0,64 é 64 sobre 100. Então, você tira a raiz do 64, que é 8, e tira a raiz do 100, que é 10. Então, vai ficar 8 sobre 10. E aí vai dar 0,8. Tudo bem? Então, quem tiver dificuldade, transforma o decimal em fração. Então, o cosseno de x vai dar mais ou menos 0,8. E aí que tá agora que vem a grande questão, e é onde normalmente vocês se atrapalham nos exercícios, tá? Vocês viram que é bem tranquilo, ele é todo algébrico, ele quase não tem trigonometria, né? Então é fazer continha mesmo. Mas aí a grande questão tá aqui, ó. No intervalo do x que a gente vai trabalhar. Por quê? Vamos desenhar o círculo trigonométrico, ó. Deixa eu desenhar ele aqui. Então, desenhei a bolinha. Aí ficou mais bonitinho do que se ele aparecesse, né? Jesus da Aparecida. Desenha o círculo. Peraí que ele tá carregando a vida. Foi. Então, quando a gente pensa no cosseno de x, então aqui é o eixo do cosseno. Eixo do cosseno. Quando a gente pensa no eixo do cosseno, e eu estou no intervalo de 0 a π sobre 2, eu só estou no primeiro quadrante, certo? No primeiro quadrante, o cosseno obrigatoriamente é positivo. Então, nesse caso aqui, eu só posso usar o mais 0,8, não posso usar o menos 0,8. Mas se ele me desse o intervalo, por exemplo, de x, de π sobre 2 a π, o meu cosseno seria negativo. Então, a minha resposta seria só o cosseno de x igual a menos 0,8. Então, tem que tomar muito cuidado com o intervalo que ele te deu. Normalmente, nesses exercícios que a gente tem o valor do seno ou do cosseno e a gente vai achar o outro, a gente vai ter a resposta positiva e negativa. E a gente só vai poder, normalmente, tá? A gente só vai poder usar uma delas. E aí a gente vai escolher essa uma delas pensando no intervalo que a gente está trabalhando. Tá bom? Então, aqui no caso, a nossa resposta final
é que o cosseno de x é igual a mais 0,8, tá? Não precisa colocar o mais, eu coloquei justamente para a gente lembrar disso. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui no primeiro quadrante, ó. E no primeiro quadrante, o valor do cosseno é positivo. Tudo bem, gente? Tá? Professora, fala. Pode ir, Renata. Dani ou Renata, vai lá. Dani, vai. Tá. Ô, professora, parece besta, mas por que vai ficar no primeiro quadrante mesmo? Eu perdi essa Por causa parte. do intervalo aqui, ó, que tá entre 0 e π sobre 2. 0, aqui, né, o 0, e π sobre 2 é aqui, ó. Então, eu só tô pegando esse intervalo aqui, ó. Entendi. Tá? Ele Então, aí sempre o vai dar cosseno é no... positivo. Tanto o cosseno quanto o seno. Oi. Ele sempre vai dar no exercício, então tipo, o Normalmente intervalo ele tem tem que que dar, dar, né? porque senão você se perde. Olha o segundo aqui, só para você ter uma ideia. Olha o intervalo que ele está trabalhando. É entre π e 3π sobre 2, tá vendo? Então, aqui eu estou no terceiro quadrante, entre π e 3π sobre 2. O que eu sei no terceiro quadrante? Que tanto o cosseno quanto o seno são negativos. Tá bom, professora. Obrigada. Tá? Renata. Não, aquela regra do sinal lá, cosseno é o quadrante primeiro e segundo, o seno é o primeiro e o quarto, e a tangente é o primeiro e o terceiro? De sinal o quê? Positivo? Positivo. Isso, ó, o cosseno é o primeiro e o quarto. Ó, cosseno positivo, não é esse pedacinho aqui? Uhum. Então, é o primeiro e o quarto. O seno positivo é o primeiro e o segundo. Porque é esse pedaço aqui, ó. Uhum. E a tangente é uma reta aqui paralela ao eixo do seno. Então, só vai dar positivo nesses dois aqui, ó. No primeiro e no terceiro. Tá, Tá? obrigada. Imagina. Mais alguém? Tudo bem com o primeiro exercício? Então tá. Então eu vou pro segundo, tá? Professora, última coisa, sobre o que a Renata falou. A gente vê como se fosse um plano cartesiano, tipo X, a reta X, Y. Exatamente. Tá é bom. igualzinho o plano cartesiano, em que aqui a gente coloca o nome de cosseno e seno. Mas quando eu comecei a falar para vocês que eu não tinha falado de cosseno e de seno ainda no círculo trigonométrico, a gente usava o eixo X e Y. Tá? Mas é a mesma ideia de eixo X e Y. Tá bom, obrigada. Tá? Na verdade, é isso, assim, a gente, na verdade, quando a gente aprende trigonometria, a gente olha com um olhar assim, ai meu Deus, o que é isso? Mas é o que a gente já conhece, é o plano cartesiano, são eixos X e Y, não tem muita diferença, tá? É tudo a mesma coisa. A gente só tem que se acostumar com essa ideia aí do seno, cosseno e tangente, tá? Eu vou para o exercício 2 agora, então. Então, olha só, o 2 está falando assim, sabendo que tangente de x é igual a 2, o x está no intervalo entre π e 3π sobre 2, calcule os valores de seno e cosseno. Vocês fizeram, para quem fez a lição de casa, tinha um exercício parecido com esse na lição de casa, que eu fiz a correção, alguém me pediu ele, e eu fiz ele usando o triângulo retângulo. Né? Dá para fazer usando o triângulo retângulo, como essa não é a situação, a gente vai fazer usando a relação fundamental, tá? Mas dá para fazer usando o triângulo retângulo. Qual que é a ideia aqui, ó? Deixa eu só mudar o lápis. Aqui a gente vai usar que tangente de x é igual a 2. E o que eu sei da tangente? Que ela é seno sobre cosseno. Tudo bem? Então, seno de x sobre o cosseno de x é igual a 2. Tá bom. O que eu posso fazer aqui para melhorar isso daqui? Eu posso passar esse cosseno que está dividindo para o outro lado, multiplicando 2. Então, eu vou fazer assim, ó, seno de x é igual a 2 vezes o cosseno de x. Tá? Aí você pode surgir a pergunta, professora, mas por que você transformou em seno sobre cosseno? Porque a relação fundamental, ou seja, eu quero encontrar o seno e o cosseno. Onde eu tenho o seno e o cosseno é na relação fundamental. Quando eu quiser encontrar esses dois, eu tenho que usar a relação fundamental. E
E aí eu tive que transformar em seno e cosseno para conseguir usar a relação fundamental, senão eu não vou conseguir usar. Com a tangente de x não dá. Tudo bem? Então, por isso que eu troquei para seno e cosseno. Tá. Só que a relação fundamental, que é essa daqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Apareceu aí? Apareceu. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ela tá ao quadrado. Então, eu quero fazer essa equação que eu tenho aqui ficar ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Tudo bem? Como é uma equação, eu posso fazer isso. Então, ó, vou elevar aqui ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado de x é igual a 4 vezes cosseno ao quadrado de x. Eu elevei os dois lados ao quadrado, ó. Tudo bem? Agora eu consigo colocar a relação fundamental no meio disso daí. Como? E aí isso daqui é uma coisa que vocês têm que ter na mente de vocês. Eu consigo passar tanto o cosseno quanto o seno para o outro lado. Então aqui, por exemplo, eu conseguiria escrever nessa relação fundamental, ó, que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Não apareceu? Apareceu agora. Então, eu consigo escrever que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? E aí, no lugar do seno aqui de baixo, eu vou colocar isso daqui, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 4 vezes cosseno ao quadrado de x. Dúvidas até aqui? Nessa troca. A gente vai fazer muito essa troca. Então, eu vou usar a relação fundamental como base, vou passar ou seno ou cosseno para o outro lado e vou fazer a troca na equação que é a minha equação principal, né? A equação que eu estou usando. Professora, tá? Pode falar. Eu poderia ter substituído também naquela que você isolou lá em cima, né? Ou não? Nessa aqui? Não, do lado. Nessa? Da Poderia. Poderia ter pego esse seno ao quadrado, que é 4 cosseno ao quadrado de x, e colocado aqui, mesma coisa, tá? Não Pode tem problema, né? Não tem. Tá, obrigado. Pode sim, tá? Professora, agora... Oi? Você pode recapitular? Eu não entendi muito bem o que você fez. Eu entendi a parte que você colocou ao quadrado, mas depois, nessa segunda fórmula, eu me perdi. Tá. O que acontece aqui? Na verdade, o que a gente está fazendo é criando um sistema. Como nessa equação que eu elevei ao quadrado, eu fico com duas incógnitas, que no caso é o seno de x e o cosseno de x, eu não consigo resolver, né? Então eu tenho aqui seno ao quadrado de x mais 4 cosseno ao quadrado de x e um deles tem que sair. E é aí que a relação fundamental entra, tá? A relação fundamental, ela é a minha segunda equação num sistema. Então, ela é sempre a minha carta na manga. Tá, nas equações trigonométricas. Então, se vocês repararem, nos exercícios que eu pulei das aulas anteriores, muitos tinham seno e cosseno juntos, ao mesmo tempo na equação. E aí, a sua carta na manga é a relação fundamental. Por isso que a gente não fez aqueles exercícios que tinham seno e cosseno juntos, porque a gente não tinha visto a relação fundamental ainda. Então, a partir de agora, vocês já podem fazer, aliás. Então, você escreve a relação fundamental, que foi o que eu fiz aqui, ó, como sua segunda equação. Né? Isola um deles, no caso eu isolei o seno, né? Mas poderia ter deixado o cosseno desse lado e passado o seno para o outro lado. E aí eu achei um valor para o seno ao quadrado de x, que é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí eu peguei esse valor, que é 1 menos cosseno ao quadrado de x, e no lugar do seno eu substituí ele, ó. Então quer ver? Esse pedacinho aqui, ó, foi o que eu substituí. Então, o seno ao quadrado de x eu tirei e pus o 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigada. Tá. Então tá. Professora. Oi. Fala, Você Dani. pode só recapitular por que você colocou o quadrado? Eu coloquei o quadrado porque na relação fundamental tem o quadrado. Como ela é é a segunda equação que eu vou criar, para ficar mais fácil... Ai, gente, clareou a minha vida aqui, olha, tô mais clara agora. Como é a segunda equação que eu vou usar, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu tive que colocar o quadrado, porque senão também vai me dar muito trabalho, Dani. Tá? Então, por isso que eu coloquei o quadrado. Então, sempre que você for substituir, né, que você for usar a relação fundamental como segunda equação, deixa o quadrado
ou o seno ou o cosseno, né? Vocês vão ver que vão ter equações que você vai deixar um só ao quadrado e aí vai substituir aquele, justamente aquele. Tá bom? A Dani pertence aí à vida ainda não? Oi, professora, entendi, obrigada. Tá bom. Então vamos lá agora, gente. Eu vou resolver a equação agora, tá? Então eu vou passar o menos cosseno ao quadrado de x para lá e ele vai passar somando. Então vai ficar assim, ó. Eu vou trocar a ordem também porque eu não gosto dessa ordem cruzada. Vou ficar 5 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu passei o menos cosseno ao quadrado aqui, ele somou, então ficou 5 e 1 continua positivo, tá? Eu só inverti o lado. Passo 5 dividindo. Então, cosseno ao quadrado de x vai ficar igual a 1 sobre 5. E aí eu passo o quadrado para o outro lado como raiz. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 1/5. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de x igual a mais ou menos a raiz de 1/5. Ó, presta atenção no que eu vou fazer, vê se tem dúvida, tá? Raiz de 1 é 1, então eu não vou colocar a raiz nele. E ficou só a raiz de 5 aqui. Tá? Ok. Só que eu posso deixar assim? Não, eu tenho que racionalizar. Lembra? Então, aqui, no caso, eu vou multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Então, isso vai dar mais ou menos a raiz de 5 sobre 5. Tudo bem? Então, esse é o valor do cosseno de x. Ele é positivo ou negativo? Fala, David. A Letícia perguntou se você poderia fazer a divisão de 1/5. Pode, vai ficar 0,2, é isso? Aí vai ficar feio, né? Vai ficar a raiz de 0,2? Não sei. Pode, não tem problema não, mas fica feio só. Pode. Tem mais 2 aqui. 3. Ai, meu Deus, peraí. Tem muitas perguntas agora. Ah, isso, ok. Nada. Então tá. Só que agora eu vou usar o positivo ou o negativo? Eu vou usar negativo. o negativo. Muito bem. Tá no terceiro quadrante. Porque eu tô no terceiro quadrante. Tanto, eu já tinha falado, né? Tanto o cosseno quanto o seno vão ser negativos no terceiro quadrante. Então, o meu cosseno de x aqui, ó, vai ser igual a menos raiz de 5 sobre 5. Tudo bem? Agora eu tenho que achar o seno. Aonde eu vou achar o seno? Ó, eu acho mais fácil usar o seno nessa equação aqui sem o quadrado. Pode ser? Porque o seno de x é igual a 2 vezes o cosseno de x. Então, é só falar que o seno de x vai ser 2 vezes o menos raiz de 5 sobre 5. Então, o seno de x, vou escrever aqui em cima, ó. Vai ficar menos 2 raiz de 5 sobre 5. Tudo bem? Depois que a gente achou o seno é bem tranquilo. Então, ó, ficou aqui, ó, cosseno de x e o seno de x aqui separadinho. Dúvidas nisso? Não? Não tem muita trigonometria, perceberam? É bem algébrico o negócio, né? Bem continha mesmo. Professora, Samuel disse que moscou. Ele falou moscou, que... Samuel moscou. Samuel, você moscou no seno, né, Samuel? Provavelmente, que eu dei um pulo assim, né? Ó, eu vou escrever aqui no cantinho, tá? Ai, gente, eu tento ser organizada, mas às vezes eu não consigo. Prof, não foi isso, não. Não? Que é negativo e positivo. Ah, moscou no positivo e negativo. Tá bom. Vamos desmoscar, então. Ó, aqui no exercício, ele me deu esse intervalo para o x, tá? Entre π e 3π sobre 2, que tá aqui, ó. Certo? Nesse intervalo de π e 3π sobre 2, o π é aqui, né, ó. Aqui. Esse é o π. Esse é o 3π sobre 2. Aqui no círculo trigonométrico, tá? Então, eu tô nesse pedacinho aqui. Nesse pedacinho, que é o terceiro quadrante, o cosseno, ó, é a parte negativa dele. E o seno também é a parte negativa dele. Tudo bem? Então, aqui, como resposta, tanto o cosseno quanto o seno tem que ser negativos. Né? Se fosse, por exemplo, no segundo quadrante, o seno seria positivo e o cosseno seria negativo. Tá? Então, é por isso que o cosseno é negativo. Depois que eu achei que o cosseno é negativo,
o seno só vai na onda, né? Porque é só multiplicar por 2 e aí vai ficar negativo também. Tá bom? Beleza, desmoscou então. Ótimo. Então vamos lá, posso pro 3 então, gente? Aqui. Tá. Ele dá uns delayzinhos, mas tá indo, né? Não tá ruim não Professora, esse. a Oi. Rubia mandou mensagem. Ela falou que Rubia, moscou Rubia no seno. moscou no seno. Tá bom, vamos desmoscar lá no seno. Espera aí, que eu abro essas mensagens, depois fechar é uma coisa doida. Vamos voltar lá. Ó, achei o cosseno aqui, tá, Rúbia? Que é menos raiz de 5 sobre 5. Até aqui acho que estava tudo bem. Antes de eu elevar o quadrado nessa equação aqui, ou pode olhar direto aqui, ó. Eu não passei o cosseno de x para cá multiplicando? Então não ficou seno de x igual a 2 vezes o cosseno de x? Como eu achei o cosseno, que é menos raiz de 5 sobre 5, o seno é só o dobro. Então, por isso que eu multipliquei por 2 aqui, ó. Ficou menos 2 raiz de 5 sobre 5. Eu voltei aqui, ó, nessa equação, para achar. Vê se entendeu, Rúbia. Entendeu? Então, tá bom. Beleza, gente. Mais alguém? Acho que não. Então, eu vou pro 3 agora, tá? Vamos lá. Esse 3 aqui, primeiro arruma para mim, porque ele tá com o enunciado errado. Não é 3, é 1. Aqui, ó. Eu vou riscar, tá? Ó. Não é 3, é 1. Tá bom? Senão a gente não consegue achar nada. Não dá um delta negativo e a gente não sai do lugar. Tá bom. Então, olha só. Ele me deu essa equação, 2, vou escrever ela aqui de novo. Seno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 igual a 0. Tá? Bem bonitinho. E ele quer que eu ache o conjunto solução. Presta atenção a diferença desse exercício 3 para o exercício 1 e 2. No exercício 1 e 2, ele estava me pedindo o valor do seno e do cosseno, certo? Aqui ele estava falando, obtenha o conjunto solução. O que é conjunto solução? É o valor de x. Então, a gente vai achar o valor de seno e de cosseno, que provavelmente vai dar algum valor da tabela, então ou 30, ou 45, ou 60, e aí é que a gente vai achar o valor de x. Então, cuidado com as perguntas desses exercícios, porque às vezes elas confundem a gente, tá? Então, aqui no caso, ele quer o valor de x. Tá bom. Mais uma pergunta. Então tá, vamos lá. E Silas, aliás, você viu o vídeo que eu gravei? Porque aquilo que você tinha perguntado na aula passada tá correto, viu? A gente não pode usar o negativo, mas eu vou falar nesse exercício disso de novo, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero resolver esse daqui. Primeiro, eu tenho seno e cosseno na mesma equação. Não consigo. Então, eu vou precisar da minha carta na manga, que é a relação fundamental, tá? Então, eu vou usar a relação fundamental para tirar esse seno ao quadrado daqui, ó. Eu não quero ele aqui, eu quero cosseno no lugar dele, tá bom? E como é que eu uso a relação fundamental? Então, olha só. A relação fundamental não é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1? Se eu quero tirar o seno, eu quero deixar cosseno, eu vou isolar o seno e vou passar o cosseno para o outro lado, igual eu fiz no outro exercício. Então, eu vou ter que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Então, aqui no lugar de seno, só do seno, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aí, aqui vocês têm que tomar cuidado, porque vem um parênteses. Tudo bem? Só copiei ela. O 0 não foi. Foi. Só copiei ela, tá? Aqui eu vou fazer distributiva, então vai ficar 2 vezes 1, 2, e menos 2 cosseno ao quadrado de x. Então vai ficar assim, ó, 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos cosseno x, menos 1 igual a 0. Vamos arrumar essa equação? Vamos deixar ela bonitinha? Então vai ficar assim, ó, menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos cosseno x, mais 1 igual a 0. Certo?
Aí, vou multiplicar tudo por menos 1, né? Para não ficar com A negativo. Vai ficar assim, ó. 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno x menos 1 igual a 0. Eu só multipliquei por menos 1, tá bom? Espera aí. Multipliquei por menos 1. Tá bom. Aqui, a gente usava a substituição por uma letra, né? Então, eu vou tirar cosseno x, é uma equação de segundo grau. Todo mundo consegue perceber que é uma equação de segundo grau? Eu vou tirar o cosseno x e vou colocar y, só para ela ficar mais bonitinha, tá? Quem consegue fazer direto, pode fazer. Então, ó, cosseno x vai ser igual a y. Então, vai ficar assim, ó. 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. Essa é a nossa equação do segundo grau. Nós vamos resolver fazendo Bhaskara, tá bom? Vou calcular o delta. O delta é b ao quadrado, meu b é 1. Menos 4 vezes o a, que vai dar menos 8, vezes o menos 1, que é o c, né? 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8, com menos 1 vai dar mais 8. Então, o delta deu 9. Tá? Agora eu vou achar o valor de y. Então, o y vai ser menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, então mais ou menos 3, sobre 2 vezes a, que vai dar 4. Então, a gente vai ter o y', que vai ser menos 1 mais 3, que dá 2 sobre 4, que eu posso falar que é meio, certo? E o y, duas linhas, que vai ser menos 1 com menos 3, que dá menos 4, dividido por 4 vai dar menos 1. Tudo bem até aqui? Tá? Então, eu tenho 2 valores para y, ou seja, eu tenho 2 valores para o cosseno. O cosseno de x é igual a meio, ou o cosseno de x é igual a menos 1. Dúvidas? Tá? 2 valores para o cosseno. Lembra que eu não quero achar nem o cosseno e nem o seno, eu quero achar o valor de x. Tá? Então, agora é que a gente vai resolver usando o que a gente estava fazendo na aula passada. Né? Então, olha só, a aula passada retrasada, na verdade. Se eu desenhar o círculo trigonométrico aqui, ó, eu tô achando no máximo ter uma bolinha que eu não tenho que desenhar o círculo na mão. Podia só ser reta, né? Ai. Pro, era obrigado a multiplicar por menos 1? Não, não era não. É que eu só multiplico porque fica mais bonitinho, né? Mas não é obrigado, não. Tá. Pode fazer sem. Então, aqui, ó, desenhei o meu ciclo trigonométrico. Aonde que o cosseno é meio? Vamos lá? Cosseno, eixo do cosseno, eixo do seno. Aonde o cosseno dá meio? Em que ângulo? No ângulo, no cosseno de 60, certo? Então, cosseno de 60, que a gente não pode escrever 60 porque a gente está trabalhando no radiano e eu sei disso por causa do intervalo aqui que está de 0 a 2π, não está de 0 a 360. Então, a gente vai ter que escrever π sobre 3. Mas é só no... Meu Deus, não escreveu lá essa criança. Peraí. Eu acho que eu descobri porque que ele trava às vezes, porque eu aperto lá na tela e não no tablet. Aí os negócios zoam aqui. Foi, ó. Então, ó. Aqui eu escrevi π sobre 3. Além do π sobre 3, quem mais o cosseno dá meio? Esse ângulo que tá aqui embaixo, certo? Que é quem? É o 2π menos o π sobre 3, que vai dar 5π sobre 3. Tudo bem? Então, eu sei que o cosseno dá meio no π sobre 3 e no 5π sobre 3. Dúvidas nisso? Não? E aonde o cosseno dá menos 1? O cosseno dá menos 1, ó o eixo do cosseno. Ele dá menos 1 exatamente aqui, ó. Que é quem aqui? É o π. Então, eu também tenho que usar esse ponto aqui, que é o π. Então, aqui você tem 3 soluções, tá? O seu x, ele pode ser 5π sobre 3. Professora. Oi? O π ali é para quê? É o menos 1. Ah, obrigado. Ó, eu tenho 2 valores para o cosseno, o meio e o menos 1, tá, André?
Então, o π sobre 3 é meio e o 5π sobre 3 é meio. E o π que é o menos 1. Não, Renata? O menos 1 ou o meio? O menos 1? Tá. Então, o meio tudo bem. Acho que ficou tranquilo para todo mundo. Aí eu quero descobrir qual é o valor de x que o cosseno dá menos 1. Então, vamos lá no eixo do cosseno. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o menos 1. Certo? Quem que chega perpendicular no eixo do cosseno dando menos 1? É esse ponto onde ele está em cima mesmo, que é o π. Tá? Então, o π dá menos 1. Tudo bem? Só tem um valor que dá o cosseno dá menos 1. Só tem um valor que o cosseno dá 1, que é o 0. Professora, mas aí o π dá menos 1 em que? No cosseno? No cosseno. O cosseno de π é menos 1. Ah, entendi. O seno de π é 0, ó. Porque se eu for do π perpendicular, né? Lembra que tem que chegar sempre perpendicular ao eixo do seno. Se eu for perpendicular ao eixo do seno, dá 0. Então, beleza. Tá? Obrigado. Nada. Tá? Então, aqui tudo bem com esse exercício, gente? Tem conjunto de solução aqui, tá? Gente, tá rolando uma briga lá em cima. Só tô escutando os passos correndo lá, tá tudo bem. Se eu sair correndo é que estão se matando, tá bom? Então, ó, se eu for escrever a solução aqui, ó, tá esmagadinha aqui. Ai, será que dá pra ver aí? Π sobre 3. Tá. Π sobre 3, 5, vou escrever em ordem, tá bom? Π e 5π sobre 3. Não precisa escrever em ordem, mas... Enfim. Tá? Então, as 3 soluções aqui, tem um conjunto de solução. Tudo bem até aqui? Agora eu só vou falar uma coisinha da aula passada, quando a gente estava trabalhando em equação, né? Quando a gente pegava esse arco aqui, a gente falou do negativo. Não posso, no intervalo de 0 a 2π, usar o negativo, tá? É aquilo que o Silas falou. Como eu tô de 0 a 2π, o negativo não entra. Entra só quando ele der o intervalo dos reais. Aí eu posso usar o negativo. Tudo bem? Só para esclarecer a aula passada, eu gravei um vídeo falando disso, mas não sei se todos assistiram, né? Essa solução pode ser escrita em x pertence a r. Pode, Silas, mas se você escrever x pertence a r, você vai escrever assim, ó. Eu vou escrever aqui do lado e eu apago, tá? Como é igual, não tem muita diferença. Vai ficar assim, ó, x igual a π sobre 3... ou x igual a π, ou x igual... Na verdade, ele só dá mais trabalho. Mas você pode. Vai ficar assim. Não apareceu o final ali, é 5π sobre 3, tá? Não muda a vida isso, não. Fala. Professora, uma dúvida algébrica. Pode falar. Eu não multipliquei por menos 1 a equação lá em cima. Uhum. Então, na hora que ficou o y... ficou mais 1, mais ou menos 3, sobre menos 4. Isso. Mais quando 1, for achar mais ou menos 3. Quando eu for achar o meio, vai ficar... Vou escrever o que ficou o seu. Peraí, ó. Vai ficar assim. Tá. Peraí que eu tô com a borracha. Ficou mais 1, mais ou menos 3, sobre menos 4. É isso, né? Isso. Tá. Então, você vai fazer mais 1, mais 3, vai dar mais 4. Isso. Mais 4 sobre menos 4. Isso. E vai dar menos 1. Certo? Aí depois vai ficar mais 1 menos 3, que vai dar menos 2. Sobre menos 4. Aí faço a regra de sinal aí pra ficar meio. Isso. Faz a regra de sinal. Era só isso mesmo. Tá. Tá bom, obrigada. Imagina. Gente, mas fica mais bonito, Silas, você acha, né? Eu vi lá a resposta. Mas tudo bem, pode pôr. Tá? Não tem problema, não. O x pertence a r. E é isso. Tudo bem, gente? Nesse 3, tá? Vou pro 4. O 4 é fofinho. Adoro o 4. Mas vocês vão querer matar ele na resposta final, mas tá bom. É fofinho. No 4, ele deu o cosseno de alfa. Ele fala que é raiz de 2m mais 5. E ele deu o seno de alfa, que é raiz de 3m menos 2,5. Tudo bem? Ele deu esses valores. O que ele quer achar aqui é um valor real de m. Aí, olha só, eu vou fazer uma trapaça nesse exercício,
porque vocês não viram o conteúdo que eu precisaria para resolver ele lindamente. Ele é um exercício, eu tenho ele aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar. Ele foi a folha inteira, não dá, né? Tá lápis. Ele foi a folha inteira para eu resolver ele lindamente. Eu vou fazer ele em 5 linhas com vocês, tá? Porque eu vou fazer uma trapaça nele. O que eu vou... Eu já conto a trapaça e já conto o que eu vou fazer e o que vocês deveriam fazer para fazer ele bonitinho, tá? O que eu vou fazer para resolver, achar o M aqui, é usar a relação fundamental, tá? Então, o que eu sei da relação fundamental? Que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Certo? É isso que a gente sabe. Então, eu vou substituir o valor de seno de alfa, eu vou colocar aqui, ó. E o valor de cosseno de alfa, eu vou colocar aqui. Ok? Tá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar raiz de 3m menos 2,5 ao quadrado, mais raiz de 2m mais 5 ao quadrado, igual a 1. Tudo bem? O que eu acho que vocês fariam rapidamente aqui? Cortariam os quadrados com as raízes. Sim? Tem quadrado, tem raiz, a gente corta e é feliz. Essa é a trapaça. Na verdade, o que vocês fariam tá errado. Mas é isso que a gente vai fazer. Por que tá errado? Porque para eu cortar a raiz com o quadrado quando tem letra dentro da raiz, e isso é uma equação irracional, vocês já aprenderam isso com o Lucas, né? É uma equação que tem a incógnita, o que eu quero achar, dentro da raiz. Tudo bem? Para a gente cortar, eu tenho que garantir que o que está lá dentro é positivo. E eu não sei se ele é positivo. Então, fazendo bonito, lindo, fofinho, teria que aparecer módulo aqui. Teria que ficar módulo de 3m menos 2,5 e módulo de 2m mais 5 para garantir que isso é positivo. Tá? Mas aí a gente cai em equação modular, que vocês não viram ainda, e nenhuma das respostas da equação modular dá certo. Tá? Vocês vão ver que a gente vai chegar numa solução vazia, mesmo fazendo do jeito meio diferente aí, né? Meio não certo. Então eu vou pular essa parte. A gente pode até voltar depois nesse exercício, se vocês quiserem mais para frente, quando vocês já tiverem visto a equação modular, tá bom? Mas por enquanto a gente vai cortar a raiz e vai fingir que tudo isso é positivo, tá? Então essa é a nossa... O que eu conversei com o Lucas porque eu precisava saber se vocês tinham tido equação modular e ele falou para mim que ainda não. Então a gente optou por fazer assim, tá? Então eu vou cortar aqui o quadrado com a raiz. Ó, cortei. E aí isso ficou assim, ó. 3m menos 2,5 mais 2m mais 5 igual a 1. Certo? Vou juntar as letrinhas, passar número para o outro lado. É uma equação de primeiro grau fofíssima. Então vai ficar 5m. Ó, já vou passar fazendo a conta aqui. Menos 2,5 mais 5 dá 2,5. E quando passa para o outro lado, vai ficar menos 2,5. Tá? Então, vai ficar 1 menos 2,5. Então, eu fiquei com 5m igual a menos 1,5. O m é menos 1,5 dividido por 5, que vai dar menos 0,3. Certo? Como é uma equação irracional, sempre que a gente resolve uma equação irracional, a gente tem que voltar. Lembra que o Lucas falou isso? A gente tem que voltar e ver se a solução está certa. Tá? Então, na teoria eu achei um M, mas será que ela funciona nessa equação aqui? Então, a gente vai voltar lá e resolver isso, tá? Se eu fosse substituir ali, ó, ficaria assim, ó. Raiz de 3 vezes o menos 0,3 menos o 2,5 ao quadrado, mais a raiz de 2 vezes o menos 0,3 mais 5 ao quadrado, igual a 1. Tudo bem? É só substituir o m por menos 0,3. Copiei exatamente essa equação aqui, ó. Tá? Quando eu vou fazer a conta, quanto que é 3 vezes menos 0,3? Não dá menos 0,9?
Professora. O menos 2,5 vai dar menos 3,6. 3,4, desculpa, fiz a conta errada. Menos 3,4, certo? Pode ter uma raiz negativa? Eu sei fazer isso? Não sei. Então, aqui já dá errado, ó. Vai ficar a raiz de menos 3,4 ao quadrado. Como não existe raiz de número negativo, eu vou fazer outra conta, mas eu já sei que já não dá certo, tá? Essa raiz já não vale. Aqui vai dar... Jesus, espera aí, gente. Tá. Prof, no caso, a potência não vem primeiro tipo do sinal? Do número? Aqui no caso, quem que tá falando? A Natália? Sou eu, a Ana. Porque eu cancelei, eu nem reparei no sinal, aí eu fiz direto. Não pode cancelar, porque aqui você tem um número que não existe. Por isso que eu falei que a gente tem que colocar o módulo, né? Porque quando eu coloco o módulo, eu garanto que essas coisas que não existem não aconteçam. No caso aqui, a gente tem alguma coisa dentro do parênteses. Então, a gente vai ter que resolver o que está dentro do parênteses para depois resolver o quadrado. E para eu resolver o que está dentro do parênteses, eu tenho que resolver essa raiz antes. E eu não consigo resolver a raiz antes. Então, pensa assim, ó, se eu tivesse essa conta, vou supor, tá bom? Vou escrever aqui no meio, ó. 2 mais 5 ao quadrado. Você não resolve o quadrado antes, você resolve o 2 mais 5. Mesmo que o quadrado venha antes na expressão. Por quê? Porque a gente está resolvendo primeiro o que vem dentro do parênteses. Então, eu vou resolver o 2 mais 5, que dá 7. Aí, 7 ao quadrado é que vai dar 49. Tudo bem? Com essa ideia, não? Uhum. Tá? Então, a gente resolve primeiro o que vem antes. Eu posso substituir na equação 3m menos 2,5 mais 2m mais 5? Substitui o quê? O m. Pode, foi isso que eu fiz aqui, ó. Não, é que você substituiu na que tá ao quadrado. Eu quero saber se eu posso substituir nas de baixo. Ah, mas a gente não tem. A gente não tem uma equação que não tá ao quadrado, porque a gente só tem que cosseno de alfa é essa raiz. Se você for pensar isso, você até pode fazer, ó. Se você substituir aqui no cosseno de alfa, cadê? Qual que é o cosseno de alfa? No cosseno de alfa, 2m mais 5. Eu substituir aqui, vai ficar menos 0,6 mais 5. Tudo bem? Que vai dar 4,4. Raiz de 4,4. Eu não sei quanto que vale, mas ok. Quando eu vou substituir no seno, vai ficar raiz de 3 vezes menos 0,3, que vai dar menos 0,9, menos o 2,5, que vai dar menos 3,4. Então, vai dar raiz de menos 3,4. Não tem. Então, eu não consigo saber. Não existe um valor de seno de alfa. Então, não, quando você lê no exercício, você pode pensar isso, Ana. Ó, calcule o valor real. É a Natália. Ai, desculpa, Natália. E ela não tá falando dessa decima, ela tá falando daquela 3m menos 2,5 mais 2m nessa mais daqui? 5. Não posso. Tem que ser na original. Quando vocês aprenderam a equação irracional, vocês não voltam sempre na original? Na primeira? Sim. Na primeira, sempre na primeira. Não pode ser na de baixo. Tá bom, na de obrigada. baixo vai dar certo, porque a gente já cancelou e já tem uma equação que dá certo, né? Tá bom. Tá? Tem que voltar sempre na que tem a raiz, tá? Beleza, obrigada. Tudo bem? Então, e essa ideia de substituir aqui no seno e no cosseno também pode ser. Então, quando você acha que raiz de menos 3,4, não existe esse número. E ele quer um valor de m para que se tenha o cosseno de alfa e o seno de alfa. Então, esse valor de m que ele está procurando não existe. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Então, aqui a solução desse exercício é vazia, tá? Não tem solução. Eu vou só escrever a continha aqui para não ficar no além isso daqui. Vai ficar raiz... Opa, eu apaguei, não escrevi. Então, vai ficar raiz de menos 0,6 mais 5 vai dar raiz de 4,4 ao quadrado igual a 1. Tá? Então, a solução aqui é vazia, não existe m para isso. Tudo bem? Poderia ter escrito só não existe m para que se tenha cosseno e seno de alfa. Também pode escrever assim. Dúvidas nesse 4, gente? Não? Terminou uns 40 essa aula, né? É isso. Tá. Tenho tempo. Vamos para o 5. Eu tô feliz, gente, que eu consegui terminar uma aula. Faz acho que umas 3 aulas que eu não consigo terminar, né? Tá tudo bem, ó. Tô indo. Vamos pro 4. Depois eu mando todos esses rabiscos meus para vocês, tá?
O 5, olha só. 5 fofo, hein? Oi. É inexistente ou é vazia? Você pode escrever de duas formas. Ou você escreve que a solução é vazia, sempre que a solução é vazia, não é inexistente. Ou você pode escrever como resposta, não existe, aí seria aquele E ao contrário, M para que exista seno e cosseno de alfa. Tá. Então, ou de uma forma ou de outra. No 5. Resolva essa equação, que é seno ao quadrado. Seno à quarta, desculpa, não é ao quadrado, não. Seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x igual a 1. A gente está trabalhando no intervalo de 0 a 2π. O 0 e o 2π entram, então muito cuidado nesse sinal aqui. Tá? E se eu quero resolver, eu quero achar o valor de x, não quero achar o valor de seno nem de cosseno, de x. Então, a gente vai chegar no valor de seno e de cosseno e a gente vai voltar e vai achar o valor de x, tá bom? Vai para o ciclo trigonométrico e acha o valor de x. Então, vamos lá. Bom, de novo, nessa equação, a gente tem o seno e o cosseno, certo? Se a gente tem o seno e o cosseno, eu tenho duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. E qual é a minha segunda equação? É a relação fundamental, tá? Então, o que a relação fundamental fala? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu vou usar isso para conseguir sair daquela equação ali. O que vocês imaginam logo de cara? É fácil, professor. Eu vou elevar isso daí ao quadrado, vou achar com seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x é igual a 1. É verdadeiro isso? Não. Quando a gente eleva os dois lados ao quadrado aqui nesse caso, né, nessa equação aqui, você vai ter seno à quarta de x mais duas vezes o seno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado mais o cosseno à quarta de x igual a 1. Você não adianta querer fazer isso porque você vai se atrapalhar, tá? Você vai chegar aqui com 2 seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, que você não vai saber o que fazer com ele. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou isolar ou o seno ou o cosseno e vou tentar substituir aqui, igual a gente estava fazendo nas outras. Então, eu vou isolar o seno, tá? Mas pode ser o cosseno, não tem problema. Então, eu vou fazer assim, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Não, eu não posso colocar na primeira equação seno ao quadrado e elevar ele ao quadrado. Pode, é isso que a gente vai fazer, Renata. Pode? Tá. É isso que a gente vai fazer, tá? Deixa eu só recarregar aqui que não estava aparecendo. Vamos, colega. Foi. Ó, então é isso que a Renata falou. Então, para eu conseguir substituir o seno ao quadrado nessa equação que a gente tem, que é a que a gente quer resolver, eu vou escrever esse seno à quarta como seno ao quadrado. Então, ele vai ser seno ao quadrado de x ao quadrado mais cosseno à quarta de x igual a 1. Tudo bem? Então, no lugar desse seno ao quadrado, eu vou substituir o 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado mais cosseno à quarta de x igual a 1. Eu tô fazendo desse jeito não significa que não tenha outra solução algébrica, tá? Outro jeito de fazer. Tem vários jeitos de fazer, tá? Eu achei esse o mais tranquilo. Aqui, para resolver esse quadrado. Então, agora olha só a minha equação. Ela tá bonitinha, ela só tem cosseno, tá? Significa que eu vou conseguir, pelo menos, chegar em algum lugar. Então, aqui eu tenho que elevar esse ao quadrado. A mesma coisa que eu falei quando eu elevei o quadrado aqui, tá? Tem que ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Não pode simplesmente fazer o quadrado aqui que não é certo, tá errado fazer isso. Então, vai ficar 1 menos 2 cosseno ao quadrado x mais cosseno à quarta. Vê se tem dúvida nisso que eu fiz. Ó, só fiz esse quadrado, só resolvi esse quadrado. Ficou o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que deu 2 cosseno ao quadrado x, mais o quadrado do segundo. Achei esse cosseno à quarta x. E agora eu vou copiar o resto da equação, que é mais cosseno à quarta x igual a 1.
Tudo bem? Professora. Oi. No caso, não foi o caso da ímpar. O x ele não é elevado ao quadrado, né? Não, porque tipo, é cosseno ao quadrado de x. Aí é só o cosseno. É só o cosseno. Tá. Tá? Pode ser, Dani, que em algum momento, né, em algum exercício, apareça o x ao quadrado, mas aí provavelmente vai estar escrito dessa forma aqui, ó, cosseno de x ao quadrado. Vai ter um parênteses no x, dizendo que é ele que está ao quadrado, ou alguma coisa do tipo, ou o x ao quadrado aqui dentro. Eles dão um jeito de mostrar que é o que eles estão querendo. O negócio tá fugindo aqui. Eles estão querendo fazer isso, ó. Pode ser que apareça desse jeito. Ver se aparecer, eu adoro esse negócio. Vai aparecer. Assim também pode aparecer, tá? Ele vai dar um jeito de mostrar que é o x que está ao quadrado e não o cosseno. Tá bom, professora. Tá? Então aqui, ó, vamos arrumar essa equação, vamos deixar ela bonitinha. O 1 vai cancelar com 1, né? Um de um lado, um do outro, eles vão se cancelar. Então eu vou cancelar eles aqui, ó. Vou cancelar 1 com 1. Tudo bem? Não cancelou, mas ele vai cancelar lá, tá? Finge que eu cancelei lá. Aí vai ficar 2 cosseno à quarta de x menos 2 cosseno ao quadrado de x igual a 0. Tudo bem? Gente, posso tentar fazer sem substituição de letra aqui? Se vocês acharem que fica difícil, eu volto e substituo a letra, tá? Vocês conseguem perceber que eu tenho cosseno à quarta de x e cosseno ao quadrado de x, e eu consigo colocar o cosseno ao quadrado em evidência? Ou 2 cosseno ao quadrado em evidência? Tudo bem? Então, eu vou colocar, ó, vai ficar assim, 2 cosseno ao quadrado de x, que multiplica o cosseno ao quadrado de x, menos 1, igual a 0. Ó, 2 cosseno ao quadrado foi o que eu pus em evidência. Dessa parte aqui sobrou cosseno ao quadrado. Dessa parte aqui, como eu dividi, né, e não ficou ninguém, fica 1. Não pode aparecer 0 aqui ou não aparecer nada, tá? Então, ficou 1. Aqui eu tenho uma multiplicação igual a 0. Lembra que quando eu tenho uma multiplicação igual a 0, um dos fatores tem que ser 0? Então, ou o cosseno ao quadrado vai ser 0, ou o cosseno ao quadrado de x menos 1 vai ser 0. Né? O 2 não tem como ser 0, então eu estou eliminando ele da nossa jogada, tá? Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 0, ou o cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a 0. Nessa primeira equação aqui, se eu passar o quadrado para o outro lado como raiz, vai ficar mais ou menos a raiz de 0. Vai fazer diferença mais 0 ou menos 0? Não, então eu vou falar que o cosseno de x é 0. Ou cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Vou passar o quadrado para o outro lado, vai ficar mais ou menos a raiz de 1. Então vai ficar cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 1 é 1. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos 1. Tudo bem até aqui? Espera aí que tem uma pergunta aqui. É 2... duas vezes o cosseno elevado. Esse tá parecendo que tá vezes? Aqui, não, né? prof. É ali depois do... Sabe onde tá o seu cursor? O outro cosseno ao quadrado. Acho que ela tá falando que você talvez tenha esquecido 2. Jesus. Que você tirou o 2, só que, tipo, o 2 é outro termo, que não precisaria igualar ele a 0. Ah, entendeu? Tá. Entendi. Aqui, né? Eu tirei esse 2 aqui. É porque assim, ó, como isso é uma multiplicação de 3 partes, ó, é 2 vezes cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno do parente. São 3 fatores. Um dos 3 fatores tem que ser 0. Então, eu não preciso falar que o 2 é 0, porque ele não é 0. Então, eu só falo que o cosseno ao quadrado de x é 0 ou o cosseno ao quadrado de x menos 1 é 0. Se eu colocar o 2 aqui, também não tem problema. Porque eu não vou passar o 2 dividindo, e 0 dividido por 2 não é 0. Então, vai continuar dando 0, não tem problema, tá? É que quando eu vejo o número na multiplicação, eu já finjo que ele não existe e vou embora, porque ele não vai dar 0, tá? É isso. Então, chegamos aqui. Lembra que a gente quer achar o x. Para a gente achar o x, a gente tem que ir no círculo trigonométrico. Então, gente, não deixem de desenhar o círculo trigonométrico para não dar errado, tá?
Então, ó, desenhem lá o círculo trigonométrico. Vou traçar aqui. Professora, pela orientação tá de 0 a 2π, então eu tenho que achar em todos os quadrantes? Em todos os quadrantes, inclusive no 0 e no 2π, quer ver? Vão ser várias respostas, tá? É uma coleção de respostas esse. Então, olha só, aqui a gente está trabalhando com o cosseno, né? Então, ó, cosseno de x, seno de x. Vamos pensar aonde o cosseno dá zero. Então, olha aqui, né, para vocês não se confundirem. O zero do cosseno é aqui, né? Certo? Quem chega perpendicular no eixo do cosseno é esse ponto, ó, e esse ponto. Certo? Então, para onde o cosseno dá zero, eu tenho duas respostas, que é o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Então, esses não apareceu, né? Mas a gente crê que vai aparecer. Ai, Senhor da glória. Peraí, vamos... Ai, foi. Não mexo. Ó, então, o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Esses dois pontos, se eu ir perpendicular ao eixo do cosseno, que é onde eu estou trabalhando, ele chega no zero, ok? Então, eu tenho essas duas respostas só para o zero. Então, aqui, ó, o x vai ser π sobre 2 e 3π sobre 2. Ok? Agora, eu quero achar onde o cosseno de x dá mais 1, porque tem que dar mais ou menos 1. Então, eu vou pensar no mais 1 e no menos 1. Aonde o cosseno dá mais 1? É aqui, ó. Certo? Quem é esse ponto? É o zero. Só que ele é o zero e o 2π, porque o nosso intervalo engloba o 2π. Então, aqui, muito cuidado, é uma bela pegadinha de vestibular isso. Normalmente, eles perguntam assim, quantas soluções tem essa equação? E aí, se você esquece dos 2π, você conta uma menos, tá? Então, põe um asterisco aí nesse exercício, porque é uma boa pegadinha e acontece, tá? Então, o 0 e o 2π. E aonde ele dá menos 1? Ele dá menos 1 aqui, ó, no π. Então, esse ponto aqui no π. Tá? Então, o x aqui, ó, nesse caso de mais ou menos 1, ele pode ser 0, ele pode ser π e ele pode ser 2π. Tudo bem? Então, a gente tem 5 soluções nesse exercício. Aí, escreve a solução bonitinho. Vou colocar em ordem crescente, mas não precisa necessariamente, tá? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tudo bem? Dúvidas, gente? Então, para cosseno menos 1 é só o π, né? Cosseno de x igual a... Eu roubei o lanchinho, já acabou? Ai, não, acabamos 40 essa aula. Ai, não me apavora. Não, falta 6 minutos. É, tá, pode falar. Fala de novo. Para cosseno menos 1, então é só o π. E para cosseno mais 1 é 0 e 2π. O 0 e o 2π. Por causa do intervalo, tá? Sempre presta muita atenção no intervalo que vocês estão trabalhando, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Prof, na resolução do 0, por que você olhou a perpendicular? Rúbia, é sempre a perpendicular. Principalmente, ó, vamos pensar assim, quando a gente fala, vou pegar um outro ponto aqui, tipo π sobre 6, certo? Se eu quero achar o seno de π sobre 6, que a gente sabe que é meio, eu vou perpendicular ao eixo do seno. Ó, eu tentei fazer perpendicular, tá? Leva perpendicular ao eixo do seno. Se eu quero saber o cosseno, eu levo o ponto perpendicular ao eixo do cosseno. É sempre perpendicular. Então, quando você está no menos 1, no 1, no 0, que é onde dá confusão, você também pensa desse jeito. Eu tenho que ir perpendicular. Então, acha o 0 do cosseno. O 0 do cosseno tá aqui, ó, esse ponto bolotão que eu desenhei aqui. Quem que chega perpendicular nesse ponto? Ah, é o π sobre 2, né? O π eu faço no meu, que acho que vocês estão vendo. É o π sobre 2 e o 3π sobre 2. É ele que chega perpendicular no 0. Tudo bem? É sempre perpendicular. Que nem quando eu queria achar o menos 1 aqui, que é o π, eu tenho que vir perpendicular. Mas não tem mais ponto que vem perpendicular. Por isso que é ele mesmo, ó.
É ele que chega perpendicular, ele está em cima dele mesmo. Tudo bem? É isso, não sei se entendeu, Rubi. Professora, Fala. tanto faz eu escrever na solução x é igual a x pertence aos reais, tal, que Isso, x... se você escrever x pertence aos reais, você vai ter que escrever x pertence aos reais, tá o quê? X é igual a 0, ou x é igual a π sobre 2, ou x é igual a π. Aí você não pode escrever tudo solto. Então, mas qual a diferença? Como é que eu vou saber se eu uso eu ou... Lembra da formiguinha? Da aula Sim. passada? Sim. Dá para estar no mesmo ponto a formiguinha? Não. Não. Então é ou. Tá. Entendi. Tá? É isso. Você sabe quando Legal. você usa eu ou. Você pode repetir porque o 0 entra. Posso. Aqui, ó. Eu queria saber o cosseno de x mais ou menos 1. Então, eu tenho que usar... Aqui são duas partes. É o cosseno de x igual a 1 e o cosseno de x igual a menos 1. Né? Se fosse a pergunta fosse qual é o valor de cosseno de x, você teria 3 respostas. O cosseno de x pode ser 0, ou o cosseno de x pode ser 1, ou o cosseno de x pode ser menos 1. Como eu quero achar o valor de x, eu vou calcular o valor de x para esses 3 valores do cosseno. Então, eu calculei primeiro para o cosseno de x igual a 0, certo? Que eu achei aqui o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Aí eu vou calcular o valor do x para o cosseno de x ser 1. Onde o cosseno de x é 1? Aqui, ó. Né? O eixo do cosseno, 1. O cosseno de x é 1 aqui. O 0, apontando para a tela. O 0 entra por causa desse intervalo aqui, ó. Então, aqui nesse ponto exatamente é o 0 ou o 2π. Ou 4π, ou 6π, ou 8π, né? São os valores pares. Então, como o meu intervalo vai de 0 a 2π, incluindo 0 e incluindo 2π, eu tenho que dar as duas respostas, o 0 e o 2π. Aí eu achei o cosseno de x igual a menos 1, que é aqui, ó. Aqui, nesse caso, entre 0 e 2π, só tem a resposta π, mas vamos supor que ele escrevesse de 0 a 4π aqui. Então, seria o π e o 3π. Ó, quem me perguntou do e e do ou, aqui eu falei e, ó, o π e o 3π. Por quê? Porque a formiguinha vai estar no mesmo ponto, no π e no 3π. Percebe? Se eu escrever π e 3π aqui, ó, a formiguinha não vai estar nos dois pontos no mesmo momento, então eu escrevi e. Tá, eu falei e, né, até. Tudo bem? Quem me perguntou do 0, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, Isabela. É isso, gente. Posso escrever a TF e a TA aqui? E aí eu mando para vocês, tá bom? TF é dessa aula que é da relação fundamental, tá? 1, 2, 4, 8 e 9. E a TA é o 7, o 10 e esses por enquanto, tá? E aí eu vou eu mando no WhatsApp de vocês qual é a aula da apostila 2 que vocês já conseguem fazer. Tudo bem? E aí vocês fazem para mim e eu gravo para vocês a resolução, mas é muito, muito fácil. Pelo que eu olhei assim, ontem eu olhei por cima ela, achei bem tranquila, tá? Mas se tiver algum enrosco, a gente faz ao vivo também, não tem problema nenhum. Tudo bem? É isso, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. David, você me manda a dúvida, David, no WhatsApp? Então, professora, eu só não sei se hoje vai dar, porque tem muita coisa à tarde, sabe? Não tem problema. Qualquer coisa você me manda amanhã ou depois de amanhã, tá bom? Tudo bem. Uhum, Mas me obrigado. manda, tá? Não fica com a dúvida não, tá? Tudo bem. É isso. Gente, mais alguém? Professora, Fale. eu deixei passar batida a última lista que você mandou. Você mandou ela aonde? Deu pro Rubão pra ele colocar no AVA ou tá no no grupo AVA. da sala? Tá Da no sala AVA. não, do cursinho. Tá bom. Obrigada, Tá professora. lá no AVA. Eu mandei pro bom, ele pôs lá no AVA. Eu até agora tenho acesso ao AVA, eu consigo até orientar vocês aonde tá. Imagina, André. Mas tá lá, tá bom? Qualquer coisa me manda uma mensagem, eu acho com vocês a lista. Tá? Tá bom. Mas não deixa de fazer, eu acho que ela... David, você achou muito difícil? Não é difícil, é que, tipo, alguns conceitos, sabe? Tipo, de sinal ainda não caiu muito bem. Fora que, tipo,
algumas coisas eu aprendi nessa aula. Por exemplo, conjunto de solução, ele quer o valor de x, não do ângulo. Então eu tava confundindo essas coisas Tá. elementares, entendeu? Tá, entendi. Tá. Lá inclusive tem uns exercícios que, como eu não tinha visto a apostila 2 ainda, eu não vi que tinha. Na verdade, devia estar antes, né? A ordem das aulas tá estranha. E eu não podia puxar a aula da apostila 2 porque vocês não tinham. E tava lá atrás e eu acabei dando o conteúdo, né? Mas devia estar antes. Vamos ver se pro ano que vem a gente muda a ordem das aulas aí para ficar melhor. Mas tem alguns exercícios até diferentes do que a gente fez, que eu fiz questão de colocar lá, achei que vocês não iriam ter, né? Eu falei, não, tem que ter esses tipos de exercício. Aí não sei se vocês chegaram a reparar, mas tem uns bem diferentes lá. Essa Tem que você fez bem resolução especificados, com eu vídeo, diria. né? Eita, peraí, fala, Rê. Essa que você fez a resolução com vídeo, né? Isso, essa que eu fiz a resolução por vídeo. Tá? Quem mais falou? Fala. Não, só falei que os enunciados são, tipo, bem diversificados, eu diria. Eu tentei. Até achei que tinha ficado pouco. Eu falei, nossa, gente, eu queria fazer uma lista. Eu fui procurando exercícios, sabe? Mas aí chegava todos no mesmo padrão. E os mais difíceis entram na próxima aula, que são outros tipos de arco, tipo cotangente, secante e tal, que a gente vai falar aula que vem. Né? E aí eu falei, não dá para eu colocar esses porque eles não viram ainda. Aí eu fiquei procurando. Aí a hora que eu fui resolver, eu fazendo a resolução para vocês, eu demorei umas 1h30, 2 horas. Eu falei, nossa, ficou muito grande, mas eu achei que tinha ficado pequeno no começo. Eu falei, não, ficou muito. Mas as resoluções são grandes porque os enunciados pedem bastante coisa, né? Achei que ficou bom, vamos ver. Professora, aonde que tá essas gravações? Desculpe, tá no AVA também? Tá no AVA, ele colocou, eu tenho que entrar lá porque eu pedi autorização, eles estavam para me autorizar a entrar lá no site, né? Ele colocou um link. Nesse link eu vou gravar, quando vocês me pedem resolução, por exemplo, você vai me pedir a resolução de algum exercício, né? Quando você for tirar dúvida. Aí eu vou gravar a resolução e vou colocar no YouTube. E aí eu fiz uma pastinha no YouTube. Então eu tenho um link de uma pasta, né? Não é pasta que chama no YouTube, esqueci. Um negócio lá. E aí, dentro daquela tem todas as aulas, tem todos os exercícios que eu vou resolvendo para vocês estão lá. Tá? Mas a da resolução da lista em específico, eu não gravei um vídeo, eu fiz a resolução à mão. Igual tá essa louça aqui assim, ó. Eu fiz a resolução à mão e coloquei todas as resoluções lá. Tá? Sim, então eu vi. Tá o link da lista e tá o link da resolução embaixo. Sim. Uhum. É que, tipo, mesmo olhando a lista, eu não tinha entendido algumas coisinhas. Tá, mas me pergunta, tá bom? Tá Aí bom. a gente grava, tá? Justo. Obrigado, professora. Imagina. Playlist, isso, Isabela. Obrigada. Uma playlist. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau, boa semana. Bom finalzinho de semana, né? Que agora é metade. Não, vocês tiveram aula ontem de ontem. Tivemos. Bom meia semana para vocês. Bom fim de semana. Tchau, professora. Beijo. Obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Tchau, tchau.